Agradeço a todos por terem se mantido rigorosamente dentro do tempo e abro a questões que possam ser feitas. Aqui, ó. Eu queria agradecer a todos pelos comentários. Queria só dar uma informação que acho que é importante, tanto para o Emerson como do Daniel. Acho que os dois colocaram uma questão que é correta, uma questão que é uma demanda legítima, que é a questão das multas por excesso de ofertas que são encaminhadas para o sistema eletrônico de negociação. A multa existe hoje não como uma fonte de receita, a multa existe hoje como um mecanismo para proteção da integridade do sistema, da capacidade instalada, mas como eu falei, a gente considera legítima essa demanda e o que eu queria informar é que como a gente começou os investimentos na nova plataforma eletrônica, o Puma, estão sendo feitos justamente para isso. Então eu queria informar que até o final do ano, vocês sabem que a gente já implantou a fase de derivativos do Puma no ano passado, e agora a gente vai implantar no final do ano, que já está totalmente desenvolvido, está em fase de testes, a fase de equities. Na fase de equities a gente vai ter uma latência inferior a 1 milissegundo. Com essa capacidade ampliada, a gente vai zerar, eliminar 100% das multas. É claro que a gente não vai deixar, é uma questão de responsabilidade nossa, não pode deixar o investidor mandar absolutamente qualquer número de ofertas, porque isso tem um custo não só para a Bolsa, mas para todo o mercado, porque todo o mercado recebe market data. Então a gente vai eliminar, zerar as multas, porque o sistema vai ter mais capacidade, mas também por razões prudenciais, a gente vai continuar usando o mecanismo de throttle, só que obviamente como a plataforma vai ter uma capacidade muito maior, vai ser um limite de throttle também maior. Também é importante mencionar que a questão do limite, ele não diz respeito somente ao matching engine, somente ao núcleo. O limite ele também impacta telas de negociação, ele impacta outros componentes, outros elos da cadeia. Então também estão sendo feitos investimentos nas telas de negociação. O mercado tem que fazer e a Bolsa tem que fazer nas telas que ela distribui, para que essas telas justamente possam absorver esse fluxo ou tratar esse fluxo de uma forma mais inteligente, que seria o Conflation Market Data, que é você não transmitir todas as mensagens, até porque um ser humano não consegue acompanhar 1000 mensagens por segundo, você transmitir de forma filtrada. No momento em que a gente conseguir transmitir de forma filtrada para os seres humanos, praticamente acaba o problema de capacidade de recebimento de market data das telas, e é com esse cenário que a gente quer trabalhar, multa zero. Então. Temos mais questões? Boa tarde. Eu queria inicialmente agradecer a todos pela disponibilidade para participar dessa reunião. E, na verdade, eu tenho algumas considerações que eu queria que os senhores confirmassem ou discordassem, mas queria que elas gerassem um ponto de partida. Por uma combinação das exposições dos senhores, eu fiquei com a impressão de que em um dos elos da cadeia de negociação, de que em um dos elos da cadeia de negociação de valores imobiliários, a saber, nos intermediários propriamente ditos, existe de fato concorrência e, para falar a verdade, nós periodicamente lidamos com determinados efeitos dessa concorrência, inclusive com os efeitos que essa concorrência muitas vezes tem sobre as práticas cotidianas adotadas pelos intermediários. Não é por outro motivo que nós revisamos recentemente regras como as de agentes autônomos, por exemplo, procurando mitigar alguns dos efeitos dessa concorrência mais rigorosa. E que, por outro lado, no provedor de serviços propriamente dito, não existiria essa concorrência, então ela não sofre tantas pressões do ponto de vista das suas margens
E, nesse sentido, o ônus acaba caindo muito mais sobre as corretoras. Daí porque me parece que todos vocês, a quase unanimidade, demonstraram uma grande preocupação com custos. Essa preocupação com custos nos dá a entender, então, de que a implementação de concorrência, também no âmbito dos prestadores de serviço, pode trazer determinadas vantagens na medida em que ela tenderia a gerar redução dos custos. Não obstante, nós temos um novo grau de complexidade, uma vez que a instalação dessas novas infraestruturas, como nós temos hoje mercados eletronificados, como nós temos a necessidade de criação também de uma infraestrutura para isso, para garantir o best execution, por exemplo, tende a gerar, por sua vez, novos custos de observância, novos custos de conexão. Eu gostaria de saber, senhores, se essas minhas conclusões parecem corretas, se essas minhas impressões parecem corretas, e gostaria de ouvir algumas considerações a mais sobre a questão específica dos custos de conexão. Em que medida esses custos de conexão já são hoje, com um único provedor de serviços, relevantes para a atuação dos intermediários? Que parcela das suas despesas está ligada a investimento em tecnologia para manter conexão? Em que medida isso é afetado pelo surgimento de concorrência? É de uma mera duplicação que nós estamos falando? É de menos, é de mais do que uma duplicação? Eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre essa questão desses custos. Um outro ponto que eu gostaria de perguntar mais diretamente para o John é que teve uma observação que ele fez que me chamou a atenção quando ele aparentemente contrapôs a obrigação de dar a melhor execução, a obrigação de best execution, a obrigação de se conectar a todos os potenciais trading venues. Na verdade, a partir do momento em que surge a concorrência, que essa concorrência não é absolutamente fragmentada, mas existem poucos trading venues, o best execution não envolve necessariamente a obrigação de conexão a todos os trading venues existentes? Quais são as alternativas que existiriam aí? Se os senhores pudessem explorar isso também, eu agradeceria. Obrigado. Respondo a minha parte. Nós, na Espanha, solucionamos o problema das conexões de uma maneira simples. Na Espanha, nós solucionamos o problema das interconexões com várias plataformas de uma forma muito simples. Primeiro, não queríamos ter o custo, então, simplesmente, nós declaramos aos nossos clientes que nós só operamos em uma bolsa. E não temos o custo de ter todo o sistema de front office, com todo o casamento, que não é somente o sistema de front office para poder fazer todas as operações no best price. O que vem de trás, você tem que manter em artigo, né, e depositar todos os preços de todas das 3 plataformas ou 4 plataformas. Você tem que ter o MiFID atrás para poder auditar todas essas posições que você está tendo. Então, o custo é absurdo. Então, um dos pontos, e foi uma pergunta que eu fiz, quantos corretores existem na Espanha ou na Inglaterra? Me parece que de 400 corretores na Inglaterra, só 44 estão aderidos às várias plataformas. Não sei, em Espanha deve ter 3 ou 4, muito. É por custo, simplesmente por custo. Você não pode entrar no custo, porque a margem nossa, é uma forma de dizer, mas todo dia a gente abre a loja sabendo quanto ela vai custar, mas você não sabe como você vai pagar aquele custo. Você tem que estar operando todo dia até às 6 horas da tarde. Esse é o nosso problema. Então, a questão de custo é nos centavos. Nós temos que ir nos centavos. Nós brigamos pelos centavos. Esse é o nosso custo.